Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler o Decreto número 7.724, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Eu baixei esse decreto no dia 7 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Decreto número 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33 do CAPT, do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput incisos 4 e 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, decreta. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Artigo 2º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito ao acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011. Artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, considera-se: inciso 1. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 2. Dados processados. Dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com emprego de tecnologia da informação. 3. Documento. Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 4. Informação sigilosa. Informação submetida temporariamente a restrições de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. 5. Informação pessoal. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. 6. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. 7. Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 8. Autenticidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 9. Integridade. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 10. Primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. 11. Informação atualizada. Informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam. E 12. Documento preparatório.
documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas. Artigo 4º. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagens. Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio da família, declarado nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Capítulo 2. Da abrangência. Artigo 5º. Sujeitam-se ao disposto neste decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Parágrafo 1º. A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. Parágrafo 2º. Não se sujeitam ao disposto neste decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica, cuja divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Artigo 6º. O acesso à informação disciplinado neste decreto não se aplica. Inciso 1. As hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. E 2. As informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 2527 de 2011. Capítulo 3. Da transparência ativa. Artigo 7º. É dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 2527 de 2011. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o CAPT. Parágrafo 2º. Serão disponibilizados nos sítios na internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Inciso 1. Banner na página inicial que dará acesso à seção específica de que trata o parágrafo 1º. E 2. Barra de identidade do Governo Federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527 de 2011. Parágrafo 3º. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o parágrafo 1º informações sobre. Inciso 1. Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público. 2. Programas, projetos, ações, obras e atividades com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto. 3. Repasse ou transferência de recursos financeiros. 4. Execução orçamentária e financeira detalhada. 5. Licitações realizadas em andamento com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas.
6. Remuneração e subsídios recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custos, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 7. Resposta a perguntas mais frequentes da sociedade. 8. Contato da autoridade de monitoramento designado nos termos do artigo 40 da Lei nº 2527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. E 9. Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Parágrafo 4º. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. Parágrafo 5º. No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União, que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 50. Parágrafo 6º. O Banco Central do Brasil divulgará periodicamente informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média e as respectivas tarifas bancárias. Parágrafo 7º. A divulgação das informações previstas no parágrafo 3º não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação. Parágrafo 8º. Ato conjunto do Ministro de Estado da Controladoria Geral da União e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso 9 do parágrafo 3º, que será feita observado o disposto no capítulo 7. Inciso 1. De maneira individualizada. 2. Por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego. E 3. Por meio de disponibilização de variáveis nas bases de dados para execução de cruzamentos, para fins de estudos e pesquisas, observado o disposto no artigo 3. Artigo 8º. Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros. Inciso 1. Conter formulário para o pedido de acesso à informação. 2. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 3. Possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 4. Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 5. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação. 6. Garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. 7. Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade. E 8. Garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Capítulo 4 da Transparência Passiva, seção 1 do Serviço de Informação ao Cidadão. Artigo 9. Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, com o objetivo de, inciso 1, atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. 2. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades. E 3. Receber e registrar pedidos de acesso à informação. Parágrafo único. Compete ao SIC. Inciso 1.
o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação. 2. O registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido. E 3. O encaminhamento do pedido recebido e registrado às unidades responsáveis pelo fornecimento da informação, quando couber. Artigo 10. O SIC será instalado em unidade física identificada de fácil acesso e aberta ao público. Parágrafo 1º. Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC, será oferecido o serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação. Parágrafo 2º. Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Seção 2 do pedido de acesso à informação. Artigo 11. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação. Parágrafo 1º. O pedido será apresentado em formulário padrão por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e das entidades. Parágrafo 2º. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC. Parágrafo 3º. É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do artigo 12. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir do qual se inicia o prazo de resposta. Artigo 11-A. A Controladoria Geral da União manterá sistema eletrônico específico disponível na internet para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades de que trata o artigo 5º. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico de que trata o CAPT não exclui a possibilidade de que os órgãos e as entidades utilizem sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação. Parágrafo 2º. Os pedidos recebidos pelos órgãos e pelas entidades na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 11 serão registrados no sistema eletrônico específico de que trata o CAPT na data do seu recebimento. Artigo 12. O pedido de acesso à informação deverá conter: inciso 1. Nome do requerente. 2. Número de documento de identificação válido. 3. Especificação de forma clara e precisa da informação requerida. E 4. Endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida. Parágrafo único. Será facultado ao requerente de acesso à informação devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no artigo 11-A optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou entidades demandados. Artigo 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Inciso 1. Genéricos. 2. Desproporcionais ou desarrazoados. Ou 3. Que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 do CAPT, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Seção 3. Do procedimento de acesso à informação. Artigo 15. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 dias, inciso 1,
Enviar informação ao endereço físico ou eletrônico informado. 2. Comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou manter certidão relativa à informação. 3. Comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência. 4. Indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha. Ou 5. Indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta ou disponibilizar cópia com certificação de que confere com o original. Parágrafo 4º. Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o parágrafo 3º, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original. Artigo 16. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente, antes do término do prazo inicial de 20 dias. Artigo 17. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do CAPT, o órgão ou entidade desobriga-se ao fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação. Artigo 18. Quando o fornecimento da informação implicar a reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente guia de recolhimento da União, GRU, ou documento equivalente para o pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada nos termos da Lei nº 7.115 de 1983, ressalvadas as hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado de documentos, a reprodução demande prazo superior. Artigo 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com: inciso 1. Razões da negativa de acesso e seu fundamento legal. 2. Possibilidade e prazo de recurso, com indicação de autoridade que o apreciará. E 3. Possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. Parágrafo 1º. As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que o classificou e o código de indexação do documento classificado. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recursos e de pedido de desclassificação. Artigo 20. O acesso ao documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Parágrafo único. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos que embasarem decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. Seção 4. Dos recursos. Artigo 21. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior a que adotou a decisão,
que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias contado da sua apresentação. Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em 5 dias contados do recebimento do recurso. Artigo 22. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento de que trata o artigo 40 da Lei nº 12.527, de 2011, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento da reclamação. Parágrafo 1º. O prazo para apresentar reclamação começará 30 dias após a apresentação do pedido. Parágrafo 2º. A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja diretamente subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação. Artigo 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do artigo 21, ou infrutífera a reclamação de que trata o artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à Controladoria Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento do recurso. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste esclarecimentos. Parágrafo 2º. Provido o recurso, a Controladoria Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade. Artigo 24. No caso de negativa de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso de que trata o caput do artigo 21, desprovido o recurso pela Controladoria Geral da União, o requerente poderá apresentar, no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado os procedimentos previstos no capítulo 6. Capítulo 5. Das informações classificadas em grau de sigilo. Seção 1. Da classificação de informações quanto ao grau e prazo de sigilo. Artigo 25. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possa. Inciso 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou as relações internacionais do país. 3. Prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. 4. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 5. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 6. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 7. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 6º. 8. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou 9. Comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento relacionadas com prevenção ou repressão de infrações. Artigo 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrasecreto, secreto ou reservado. Artigo 27. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados, inciso 1, a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade do Estado, e 2, o prazo máximo de classificação e grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final. Artigo 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes. Inciso 1. Grau ultrasecreto, 25 anos. 2.
grau secreto, 15 anos, e 3, grau reservado, 5 anos. Parágrafo 1º. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de excesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação. Parágrafo 2º. Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou entidade tenha tornado as informações de acesso público, nos termos do disposto do parágrafo 4º do artigo 24 da Lei nº 2015-27 de 2011, a Controladoria Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo de 30 dias. Artigo 29. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente da República, vice-presidente e seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Artigo 30. A classificação de informação é de competência, inciso 1, no grau ultrasecreto das seguintes autoridades. A linha A, Presidente da República. B, Vice-Presidente da República. C, Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. D, Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e E, Chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2. No grau secreto das autoridades referidas no inciso 1 do caput, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e 3. No grau reservado das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível DAS 101.5 ou superior e seus equivalentes. Parágrafo 1º. É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrasecreto ou secreto, reservado o disposto no parágrafo 7º. Parágrafo 2º. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça a função de direção, comando ou chefia. Parágrafo 3º. É vedada a subdelegação da competência de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Os agentes públicos referidos no parágrafo 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante no prazo de 90 dias. Parágrafo 5º. A classificação de informação no grau ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 do caput deverá ser ratificada pelo ministro de Estado no prazo de 30 dias. Parágrafo 6º. Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o parágrafo 5º considera-se válida para todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Fica delegada ao presidente do Banco Central do Brasil a competência de que trata a linha A do inciso 1 do caput para a classificação de informação no grau ultrasecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação. Seção 2 do procedimento para a classificação de informação. Artigo 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no termo de classificação de informação, TCI, conforme o modelo contido no anexo e conterá o seguinte: inciso 1, código de indexação de documento, 2, grau de sigilo, 3, categoria na qual se enquadra a informação, 4, tipo de documento, 5, data da produção do documento, 6, indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, 7. Razão da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado. 7a. Assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação. 8. Indicação do prazo de sigilo contado em anos, meses ou dias, ou do evento que define o seu termo final, observados os limites previstos no artigo 28. 9. Data da classificação e 10. Identificação da autoridade que classificou a informação. Parágrafo 1º. O TCI seguirá anexo à informação.
Parágrafo 2º. As informações previstas no inciso 7 do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada. Parágrafo 3º. A ratificação da classificação de que trata o parágrafo 5º do artigo 30 deverá ser registrada no TCI. Artigo 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de 30 dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do artigo 31. Inciso 1. Comissão mista de reavaliação de informações no caso de informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, ou 2. Controladoria Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso 7 do caput do artigo 31. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o inciso 2 do caput, quando identificar, no desempenho das competências previstas no artigo 68, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, a Controladoria Geral da União deverá, inciso 1, notificar a autoridade classificadora que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de 30 dias. E 2. Informar a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso 1 do caput do artigo 47. Parágrafo 2º. Os indícios de erro a que se refere o parágrafo 1º serão considerados quanto: inciso 1, ao não cumprimento do assunto de que trata o inciso 7A do caput do artigo 31, nas hipóteses legais de sigilo. 2, a não adequação do grau de sigilo. Artigo 33. Na hipótese de documento que contém informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento o tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Artigo 34. Os órgãos e entidades poderão constituir comissão permanente de avaliação de documentos sigilosos, CPADS, com as seguintes atribuições. Inciso 1. Opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo. 2. Assessorar a autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo. 3. Propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para a guarda permanente, observado o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. E 4. Subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo a ser responsabilizado na internet. Seção 3. Da desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo. Artigo 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior mediante provocação ou de ofício para desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto do artigo 27, deverá ser observado, inciso 1, prazo máximo de restrição de acesso à informação previsto no artigo 28. 2. O prazo máximo de 4 anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, previsto no inciso 1 do caput do artigo 47. 3. A permanência das razões da classificação. 4. A possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação. E 5. A peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridade ou agentes públicos. Artigo 36. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação. Parágrafo 1. O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 dias. Artigo 37.
Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da negativa, ao ministro de Estado ou autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada à autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da entidade. Parágrafo 2º. No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo comandante e, em caso de negativa, ao ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 3º. No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes públicos no exterior, o requerimento de desclassificação e reavaliação será apreciado pela autoridade hierarquicamente superior que estiver em território brasileiro. Parágrafo 4º. Desprovido o recurso de que tratam o caput e os parágrafos 1º a 3º, poderá o requerente apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 10 dias contado da ciência da decisão. Artigo 38. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI. Seção 4. Disposições gerais. Artigo 39. As informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto serão definitivamente preservadas nos termos da Lei nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação. Artigo 40. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional, ao Arquivo Permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso. Artigo 41. As informações sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo, nem ter seu acesso negado. Artigo 42. Não poderá ser negado acesso a informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. Artigo 43. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei. Artigo 44. As autoridades do Poder Executivo Federal adotarão as providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividade de tratamento de informações classificadas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas de procedimentos de segurança das informações. Artigo 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente até o dia 1º de junho em sítio na internet. Inciso 1. Rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses. 2. Rol das informações classificadas em cada grau de sigilo que deverá conter. A linha A. Código de indexação de documento. B. Categoria na qual se enquadra a informação. C. Indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação. D. Data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação. E. Assunto da informação classificada de que trata o inciso 7A do caput do artigo 31.
Inciso 3. Relatório estatístico com quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e interferidos. E 4. Informações estatísticas agregadas dos requerentes. Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, será atualizado no prazo de 30 dias no rol previsto no inciso 2 do caput. Vamos parar a leitura por aqui hoje. No próximo vídeo, a gente continua com a leitura do decreto. Bons estudos e até lá!